Olá, mais uma aula de EDO, Cálculo Diferencial Integral 3. O que nós temos para hoje? Nós vamos fazer alguns exercícios da lista 17 e também vamos resolver a questão 2 das atividades assíncronas. Bem, vamos começar com o exercício número 1F. Então, todos eles que nós vamos fazer são do método dos coeficientes a determinar para as DOs de ordens linear, DOs lineares de ordem mais alta, né? E o primeiro é esta DO aí. Derivada quarta de y menos 2 vezes a derivada terceira mais a derivada segunda igual a x ao cubo. Ora, primeiro a gente escreve quem é a homogênea associada a essa DO. E aí vai ficar derivada quarta menos 2 derivada terceira mais derivada segunda igual a zero. Feito isso, por ser uma EDO homogênea com coeficientes constantes, nós vamos para a equação característica. Então, no lugar da derivada quarta, fica lambda quarta. No lugar da derivada terceira, lambda ao cubo. No lugar da derivada segunda, lambda ao quadrado. E precisamos resolver essa equação aí e achar as 4 raízes dela. Ora, nessa equação eu posso botar o lambda ao quadrado em evidência. E então eu tenho lambda ao quadrado vezes lambda ao quadrado menos 2 lambda mais 1 igual a zero. Ora, do lambda ao quadrado vezes o outro polinômio igual a zero, eu tenho que, se lambda ao quadrado for zero, eu tenho duas raízes sendo zero. 0 e 0. E as outras duas raízes vêm de pegar lambda ao quadrado menos 2 lambda mais 1 igual a zero. E você usa, então, a fórmula de Bhaskara e encontra as outras duas raízes. E ambas são iguais a 1. Então, você tem duas raízes 0 do lambda ao quadrado e duas raízes 1 do lambda ao quadrado menos 2 lambda mais 1 igual a zero. Bom, diante dessas 4 raízes, nós montamos, então, a solução da homogênea associada, que eu vou chamar de y agora. A primeira raiz 0 contribui com e elevado a 0x, que é 1. Então, na hora da homogênea associada, vai ficar constante C1 vezes 1, constante C1. Como o 0 aparece mais uma vez, eu pego a solução anterior, que é 1, e multiplico por x. Então, fica só x. Quando 1 aparece pela primeira vez, ele contribui com e elevado a x, e 1 aparecendo pela segunda vez, vai contribuir com e elevado a x vezes x. Então, eu tenho aí a solução da homogênea dada por C1 mais C2x mais C3 elevado a x mais C4x elevado a x. Vamos, então, agora resolver a nossa EDO não homogênea usando o método dos coeficientes a determinar. Ele fala que você tem que dar uma olhadinha exatamente para a função que aparece depois do igual, que é uma função, no caso aí, só de x, não tem incógnita no meio. Em algumas questões você vai ver que em vez da variável x está sendo utilizada a variável t, é o mesmo procedimento. E ela tem que ser de um dos tipos visto na teoria: polinômio, exponencial, seno ou cosseno, ou somas ou multiplicações destes. Quando é um polinômio apenas, você pergunta: polinômio, de que grau é você? Aí ele diz: olha, eu sou um polinômio de grau 3. Então, a sua solução particular que você vai procurar um polinômio de grau 3. Então, você vai botar um ax3 mais um bx2 mais um cx mais d. Então, de grau 3, porque lá na sua questão você tem um polinômio de grau 3. Mas existe um detalhe aí quando é um polinômio. Você tem que ver qual é a menor derivada que aparece na EDO. Considerando que quando eu tenho o y, que é incógnita, a gente olha isso como derivada de ordem 0. Ou seja, derivada de ordem 0 quer dizer que não derivei, apareceu só incógnita. Então, a menor derivada que aparece aí é a derivada segunda. Então, eu
pego na solução particular e multiplico o meu polinômio de grau 3 por x ao quadrado. Se a menor derivada fosse a derivada primeira, eu multiplicaria por x. Se a menor derivada fosse a derivada terceira, eu multiplicaria por x ao cubo. Se aparecesse a incógnita y, eu não multiplicaria por nada. Portanto, a minha solução particular, ela tem a forma ax à quinta mais bx à quarta mais cx ao cubo mais dx ao quadrado. E nós agora vamos encontrar os valores de a, b, c, d, que são exatamente os coeficientes desse polinômio. Por isso o nome do método é o método dos coeficientes a determinar. Como é que a gente faz isso? A gente tem que substituir essa solução particular YP nesta EDO que está em cima. Então, para substituir na EDO, eu tenho que calcular a derivada segunda, derivada terceira e derivada quarta. Então, derivando a primeira vez, todo mundo sabe derivar um polinômio. Derivando a segunda vez, derivo a terceira vez, e depois derivo a quarta vez o polinômio. E lá na minha EDO, onde tem a incógnita y, eu vou substituir a incógnita por yp. Então, eu vou ter que substituir quanto é a derivada quarta, quanto é a derivada terceira e quanto é a derivada segunda. Tá bom? Quando eu fizer isso, no lugar da derivada quarta vai ficar 120ax mais 24b, depois menos duas vezes o valor da derivada terceira, que aí está, mais o valor da derivada segunda, que aí está. Tudo isso eu vou igualar a x ao cubo. O que eu faço agora? No membro esquerdo, antes do igual, você arruma este polinômio aí, conforme o grau. Então, você junta tudo quem tem x ao cubo, depois quem tem x ao quadrado, depois quem tem x e depois quem não tem x. Então, você monta, você deixa arrumadinho o polinômio aí no membro esquerdo. E iguala o polinômio do membro esquerdo com o polinômio do membro direito. Então, como é que iguala isso? Você iguala os graus. Então, vamos lá. Coeficiente iguala os coeficientes dos termos que têm mesmo grau. Então, o coeficiente de x ao cubo, que é 20a, fica igual ao coeficiente de x ao cubo do outro lado, que é 1. O coeficiente de x2 no membro esquerdo, que é menos 120a mais 12b, tem que ser igual ao coeficiente de x ao quadrado no membro direito, que é 0. Da mesma forma, o coeficiente de x do membro esquerdo igual ao coeficiente de x do membro direito, que é 0. E o termo independente de x no membro esquerdo igual ao termo independente de x no membro direito, que é 0. Temos esse sisteminha aí. Com isso, eu vou achar BCD. É um sistema muito fácil de fazer, porque o A já está encontrado. Veja aí a primeira linha. Se 20A é igual a 1, A já é 20A. Substitui na segunda equação, acho B. Substitui o A e B na terceira, acho C. Substitui o B e o C na quarta e acho D. Assim sendo, nós vamos encontrar o valor de A como sendo 1/20, o B como sendo meio, o C como sendo 3 e o D como sendo 12. E a solução particular passa a ser essa aí: 1/20 x à quinta, meio x à quarta, 3x ao cubo, mais 12x ao quadrado. Bom, se você já tem a solução da homogênea associada e agora tem uma solução particular, a sua EDO está resolvida, e a solução da EDO é a soma da solução da homogênea mais esta solução particular. Pronto. Então, a primeira EDO está resolvida. Se for um PVI, aí você vai ter que achar o valor de C1, C2, C3, C4 em outras questões, tá? Então, você resolve essa EDO e, se precisar achar C1, C2, C3 e C4, você encontra depois. Também vamos fazer uma outra questão da lista 17, que é o exercício 1, letra
B. Então, eu comecei pelo F, agora vamos para a letra B. Então, temos essa EDO aí, uma EDO linear de terceira ordem. Vamos ver qual é a homogênea associada. E, diante desta homogênea associada, nós vamos escrever quem é a equação característica. Então, vai ficar lambda ao cubo, mais 3 lambda ao quadrado, mais 3 lambda, mais 1 igual a 0. Na outra aula, eu falei para vocês aí, olha, quando você precisar resolver um polinômio característico, né, uma equação característica mais complicadinha, se tiver raiz inteira, tem que ser um divisor do termo independente. O termo independente aí é o 1. Então, se tiver raiz inteira, ou é 1 ou é menos 1. É claro que o 1 não pode ser raiz, porque tudo aí é mais. Vou jogar o lambda por 1, fica uma soma de positivos, e isso não vai dar zero nunca. Então, será que menos 1 é raiz? Menos 1 ao cubo, menos 1. 3 vezes menos 1 ao quadrado, mais 3. 3 vezes menos 1, menos 3. Então, 3 já corta com menos 3. E eu tinha um menos 1 ao cubo, que é menos 1 lá na frente, com mais 1 no final, vai dar 0. Então, menos 1 é a raiz da equação característica. Quando você acha uma das raízes, você vem, então, usa o dispositivo de Breuer-Ruffini para fatorar o polinômio. Então, usando o dispositivo de Breuer-Ruffini, veja que eu fiz exercícios sobre isso na aula de dúvidas anterior, tá bom? Qualquer coisa, vê lá a aula anterior que está gravada, está aí na frente de vocês, vocês podem... na frente de vocês não, está aí gravada na playlist, vocês pegam e dão uma olhada. Então, coeficiente do polinômio em ordem decrescente, 1, 3, 3, 1. Repete o primeiro 1 e, a partir daí, multiplica e soma. 1 vezes menos 1 com mais 3, 2. 2 vezes menos 1, menos 2 com mais 3, 1. 1 vezes menos 1 com mais 1, 0. Então, depois que eu fiz o dispositivo de Breuer-Ruffini, o polinômio se fatora como sendo lambda menos a raiz que eu conheço, que é menos 1. Então, vai ficar lambda mais 1. E o próximo está ali embaixo no dispositivo de Ruffini, um polinômio de grau 2, dado por 1 lambda 2 mais 2 lambda mais 1. Pronto, já posso agora dizer quais são as 3 raízes do polinômio. A primeira eu já sabia que era o menos 1, e as outras duas vêm depois que você pega o segundo polinômio igual a 0, né? Acha as raízes aí você vai encontrar de novo 2 raízes reais iguais a menos 1. No final das contas, você tem o menos 1 sendo raiz com multiplicidade 3. Ora, solução da homogênea associada, o menos 1 aparecendo uma vez só, ele contribui com e elevado a menos x. Se ele aparecer 2 vezes, ele contribui com e elevado a menos x e e elevado a menos x vezes x. E como ele aparece 3 vezes, com e elevado a menos x vezes x ao quadrado. Então, você tem aí a solução da homogênea associada. Passando, então, para resolver a sua EDO que foi dada pelo método dos coeficientes a determinar. Desta vez, o que nós temos? Nós temos agora... Olha, deixa eu até chamar a atenção por um detalhe. Veja lá no início, gente, que a sua EDO original era assim. Mas, note que... tanto a primeira, depois do igual, tá? Tanto a primeira parcela como a segunda parcela tem um e elevado a menos x. Então, eu já coloquei na hora que eu vou resolver aqui, ó, o e elevado a menos x em evidência. Então, eu vejo que se trata de um polinômio de grau 2 vezes um exponencial do tipo e elevado a menos x. Quando é multiplicação de casos de polinômio exponencial, então, você vai procurar a sua solução particular na forma de um polinômio de grau quanto? De grau 2 vezes essa mesma exponencial. Então, pelo método dos coeficientes determinar, eu vou procurar na forma ax2 mais bx mais c, que é um polinômio de grau 2, vezes a mesma exponencial. Tem algum detalhe a mais?
como teve no exercício anterior? Sim. E a culpa é de quem? A culpa, nesse momento, é da exponencial. Então, quando for exponencial sozinha ou exponencial vezes polinômio, você tem que ter uma preocupação aí com essa exponencial. Qual é a preocupação? E elevado a menos x. Você apareceu na solução da homogênea? Vamos voltar lá? Ó, a solução da homogênea no final. Sim, ele apareceu. Ele apareceu sozinho, junto com C1. Ele apareceu vezes x e apareceu vezes x ao quadrado. Ora, como ele apareceu na solução da homogênea sozinho, com x e com x ao quadrado, agora, já que ele aparece na solução particular, é a vez de ele aparecer com x ao cubo. Ué, professor, é isso aí. Se o e elevado a menos x, se no lugar desse e elevado a menos x fosse e elevado a 7x, e elevado a 7x aparece na solução da homogênea, aí você diz, não. Pronto, então você só deixaria o polinômio de grau 2 com exponencial. Agora, se esse e elevado a menos x aparece na solução da homogênea, aí você olha lá, aparece só ele. Então você bota ele vezes x. Aí você diz, não, apareceu ele e ele vezes x. Aí você põe ele vezes x ao quadrado. Ah, apareceu nesse caso, ele vezes x e ele vezes x2. Aí você bota vezes x3. Ah, não, apareceu ele vezes x, ele vezes x2 e ele vezes x3. Então aí você colocaria ele vezes x4. Sempre com a próxima potência do x. Então, isso é culpa da exponencial e o fato dela aparecer lá na solução da homogênea. Então, você primeiro precisa fazer a homogênea para depois raciocinar isso aí, tá bom? Claro que eu vou multiplicar esse x3 pelo polinômio e então vou ter que procurar uma solução particular assim. Ax5 mais bx4 mais cx3 vezes essa exponencial. Vou ter que derivar isso quantas vezes? 3 vezes. Essa aqui dá muito mais trabalho do que o exercício anterior. Por quê? Porque, gente, quando a gente for derivar isso aí, nós temos um produto. Então, temos que aplicar a regra do produto para derivar. Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Então, quando você derivar a primeira vez, derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, quando terminar de derivar, você vai colocar o e em evidência e o que vai ficar na frente, multiplicando, vai ser esse termo aí. Você faz as continhas e verifica que está dando igualzinho, tá bom? Aí, quando você vai fazer a segunda derivada, de novo, regra do produto. Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, coloca no final o e em evidência. Aparece isso aí. Claro que eu não vou fazer essas contas todas, porque a aula não terminaria tão cedo. E você vai fazer de novo para calcular a derivada terceira. Então, todas as contas estão aí. Você pode fazer com calma todas as contas e verificar se os seus números vão bater exatamente com o que está aí. Tá bom? Feito todos os cálculos da primeira derivada, segunda derivada e terceira derivada, você vem e vai substituir na EDO o y pelo yp. Quando você substituir e fizer também as continhas, que também são muitas contas, um monte de gente vai desaparecer e vai ficar apenas no final do membro esquerdo um polinômio que é 60ax2 mais 24bx mais cc vezes e elevado a menos x. E o lado direito é o que está aí. Bom, é claro que eu venho agora e vou cancelar nos dois membros o e elevado a menos x. Cancelo e igualo os polinômios. O coeficiente de x2, que é 60a, tem que ser igual ao coeficiente de x2 do outro lado, que é menos 1. O coeficiente de x, que é 24b, tem que ser igual ao coeficiente de x, que é 0. O termo independente, que é 6c, tem que ser igual ao termo independente, que é 2. Então, daí, direto, eu acho que A é menos 1/60, B é 0 e C é 2/6, que é a mesma coisa que 1/3.
em relação ao outro, é ter que esse sistema foi muito bem mais rápido de fazer, né? Então eu tenho uma solução particular que tem esse formato, já que eu achei A, B e C, eu troco os valores de A, B e C pelos que eu achei. Então a solução particular é 1/60 x5 mais 1/3 x3 elevado a menos x. Bem, eu vou pegar essa solução particular e vou arrumar somente para ficar igual do gabarito lá, tá? De vocês. Então, lá no gabarito, o x ao cubo está em evidência. Então, eu botei o x ao cubo em evidência. Beleza. E onde tem as frações, eu vou botar 1/60 em evidência. Lembrando que 1/3 é a mesma coisa que 20/60, correto? Então, 1/3, se eu multiplicar em cima e embaixo por 20, dá 20/60. Então, colocando 1/60 em evidência, eu vou ficar também um x ao cubo, vou ficar com x2 mais 20. Tudo isso vezes a exponencial. Ora, a solução geral da EDO é, então, a soma da solução da homogênea com esta solução particular e a questão está resolvida. Beleza. Exercício 1, letra C. Exercício 1, letra C. Veja que eu já fiz o F, fiz o B, agora estou fazendo o C. Eu tenho um EDO linear de quinta ordem e tenho lá no meio direito uma soma de um polinômio com seno de x com um cosseno de x. Vamos primeiro para a EDO homogênea. Temos então a equação característica sendo dada por lambda quinta mais 2 lambda ao cubo mais lambda igual a 0. Essa equação aí, fácil colocar o lambda em evidência, e eu tenho lambda vezes lambda quarta mais 2 lambda ao quadrado mais 1. Bom, para esse produto dá 0, o lambda é 0 ou o outro polinômio é 0. Esse outro polinômio, que é um polinômio de grau 4, um polinômio de grau 4, complicado. Não, porque é um polinômio de grau 4, mas aparece apenas os termos lambda 4 e lambda ao quadrado. Você tem duas opções aí neste caso. A opção genérica, que é quando você for resolver essa segunda equação, então você troca o lambda ao quadrado por uma outra letra, um t, e aí você cai numa equação do segundo grau, né? Se lambda ao quadrado é t, vai ficar t ao quadrado mais 2t mais 1 igual a 0, acha o t, e lambda ao quadrado como sendo t, você vai achar o lambda. Isso é chamado de equação biquadrada. Ou simplesmente olha para ele e verifica que isso é um produto notável. Isso é resultado do lambda ao quadrado mais 1 ao quadrado. Veja aí, quadrado do primeiro, lambda 2 ao quadrado, lambda 4. 2 vezes primeiro pelo segundo, 2 lambda ao quadrado, mais quadrado do segundo. Então, se você conseguir enxergar que isso é resultado desse produto notável, você faz assim. Se não, você resolve a equação biquadrada. Agora já posso saber quais são as 4 raízes. A primeira raiz é o lambda igual a 0. E da segunda parte, o fato deste quadrado, né, ser igual a 0, quer dizer que ele está aparecendo duas vezes, que é um quadrado, né? É lambda 2 mais 1 vezes lambda 2 mais 1. Então, eu vou resolver o lambda 2 mais 1 igual a 0 e vou repetir essas raízes, porque isso está aparecendo duas vezes. Lambda ao quadrado mais 1 igual a 0 vai me dar duas raízes complexas, mais i e menos i. Então, as raízes serão 0 mais i e menos i, e isso novamente porque eu tinha lambda ao quadrado mais 1 vezes lambda ao quadrado mais 1. Muito bem, na hora que a gente vai dar a solução da homogênea, o 0 contribui com e elevado a 0x, que é 1, então vai aparecer só C1. O i, então lembrando da outra aula, tá? Eu olho só para o complexo que tem a parte imaginária positiva. I, então este número complexo i, a parte real dele é 0 e a parte imaginária dele é 1. Então ele me contribui com
é elevado a 0x cosseno de x, que é só cosseno de x, e é elevado a 0x seno de x, que é só seno de x. Então, eu usei até aí, na minha solução da homogênea, o seno antes do cosseno, não tem problema. E como ele aparece de novo, você pega essa solução anterior, que foi seno de x e cosseno de x, e multiplica por x. Beleza? Então, você tem aí a solução da homogênea associada. Muito bem. Passando agora para a EDO original, não homogênea, e aplicando o método dos coeficientes a determinar, dessa vez nós temos uma soma. Então, quando a gente se deparar com soma, a gente vai pegar a solução particular e olhar para cada uma das parcelas e dizer como é o formato da sua solução particular. Então, na soma aí, eu vejo primeiro que aparece um polinômio de grau 1. Então, na solução particular, eu procuro um polinômio de grau 1. Então, eu escrevo ax mais b. Beleza? Polinômio de grau 1 contribui com o polinômio de grau 1. E lembrando do polinômio, tem aquela regrinha. Qual é a menor derivada que aparece na EDO? Aí você olha lá, é a derivada primeira. Então, eu multiplico esse polinômio por x. Então, é a segunda vez que a gente faz isso já, tá bom? Agora vamos lá, seno de x e cosseno de x. Quando o seno e o cosseno for do mesmo arco, veja, seno de x, cosseno de x, fosse seno de 2x, cosseno de 2x. Então, estou falando quando for do mesmo arco, porque se for de arcos diferentes, se fosse um seno de x e cosseno de 2x, é outro raciocínio. Bom, o raciocínio para seno de x mais cosseno de x é o mesmo raciocínio se aparecesse só o seno ou só o cosseno. Então, lembrando aí, quer apareça só um seno, só um cosseno, ou os dois, desde que seja do mesmo arco, o raciocínio é o seguinte: ele sempre, na solução particular, vai ter que colocar o par seno e cosseno. Repete, professor, repito. Suponha que não apareça aí o termo cosseno de x, e sim só seno de x. Então, na solução particular, você vai procurar uma expressão, uma constante vezes seno, mais uma constante vezes cosseno, que é o que eu escrevi aí, c seno mais d cosseno. Suponha que na sua questão original fosse só 2x mais cosseno de x. Como é que eu procuro na solução particular? Um c seno mais d cosseno. Então, quer seja só seno, quer seja só cosseno, eu sempre procuro uma parte com seno, uma parte com cosseno. Bom, por acaso, nessa questão, veio os dois. Não precisava. Então, procura a mesma coisa. Uma parte com seno e uma parte com cosseno. Tem alguma condiçãozinha a ser observada? Porque eu já observei alguma coisa com o polinômio, já observei alguma coisa com exponencial, e agora eu pergunto, tem alguma coisa a ser observada com seno e cosseno? Sim. Seno de x e cosseno de x, você aparece na solução da homogênea? Aí eu volto lá, ó. Olha lá no final. Seno de x e cosseno de x aparecem sim. E aí depois aparece eles multiplicado por x. Ora, se aparece ele uma vez, se aparece ele pela segunda vez multiplicado por x, eu agora na solução particular vou procurá-los multiplicado por x ao quadrado. Então é o mesmo tipo de raciocínio da exponencial. Bom, sendo assim, a solução particular vai ser o polinômio ax2 mais bx e esse termo aí, que é cx2 seno de x mais dx2 cosseno de x. De todas essas três, por isso que eu coloquei agora como sendo a terceira, né, a ser feita hoje, essa é a pior de todas para fazer as contas, porque você vai precisar derivar isso 5 vezes, porque na EDO aparece derivada quinta. Polinômio não tem problema para derivar, mas essas dois do final aí, do seno e cosseno, são produtos, gente. Então, você tem um polinômio vezes seno, tem que aplicar a regra do produto. Um polinômio vezes cosseno, tem que aplicar a regra do produto. Quando se deriva a primeira vez, o polinômio fica simples, 2ax mais b. Na derivada
dos polinômios vezes a parte trigonométrica, você vai aplicar a regra do produto para um, vai aplicar a regra do produto para o outro, e depois você precisa juntar as duas coisas. Como? Novamente escrever um polinômio vezes seno de x, então, onde tem seno de x em um, seno de x no outro, se junta, e uma parte de polinômio com cosseno de x. Então, em todas as derivadas, você vai ter que arrumar assim, um polinômio vezes seno, mais um polinômio vezes cosseno, tá bom? E aí você vai derivar a segunda vez, vai aparecer essa expressão. Derivar a terceira, vai aparecer essa expressão, se confere depois. Se confere depois a expressão da derivada quarta, confere depois a expressão da derivada quinta. E depois que você tiver derivado tudo isso, você joga aí na sua EDO e faz as continhas do membro esquerdo. O bom é que no final dessas contas vai ficar apenas o polinômio 2ax mais b, e a parte com seno vai ficar apenas 8d vezes seno de x, a parte do cosseno vai ficar apenas menos 8c cosseno de x, igual ao membro direito. E então agora a gente iguala aí as coisas. Igualando primeiro o polinômio. Coeficiente de x, que é 2a, tem que ser igual ao coeficiente de x, que é 2. Então 2a tem que ser 2. Termo independente do polinômio, que é b, igual ao termo independente do polinômio no membro direito, que é 0. O coeficiente do seno de x, que é 8d, tem que ser igual ao coeficiente do seno de x do membro direito, que é 1. E o coeficiente do cosseno de x, que é menos 8c, igual ao coeficiente do cosseno de x do membro direito, que é 1. Então, eu tenho que A é 1, B é 0, D é 1/8 e C é menos 1/8. Então, você volta para a sua solução particular e substitui os valores de A, B, C e D. Com isso, o resultado final vai dar AX2, que na verdade, como A é 1, fica 1x2, o B desaparece porque é 0, e lá x2 vezes menos 1/8 seno de x mais 1/8 cosseno de x. Você pode botar esse 1/8 em evidência, que é o que vai aparecer no gabarito. A solução geral da EDO é a soma da homogênea, mais essa solução particular, e na hora que eu botei a resposta, eu já coloquei 1/8 em evidência junto com x2, e aí a resposta bate com a do seu gabarito. Para finalizar o nosso vídeo, nós vamos resolver agora uma questão da atividade assíncrona que foi colocada para vocês, que é a questão número 2, que diz assim: a solução geral da EDO y 3 linhas, menos 2y 2 linhas, menos 36y linha, mais 72y, igual a seno hiperbólico de x, tem a forma y igual a C1 é elevado a 2x, C2 é elevado a x, mais C3 é elevado a bx, mais cosseno hiperbólico de x, mais C vezes seno hiperbólico de x sobre d, onde C1, C2, C3, AB, CD são constantes, e cosseno hiperbólico de x e seno hiperbólico de x são dados por isso aí. A questão pede para determinar o valor de AB, C, A mais B mais C mais D. Bom, ok. Você tem que entender o seguinte: a questão lhe dá uma EDO e dá uma solução da EDO que tem letrinhas envolvidas. A gente já viu esse tipo de questão anteriormente. Como é que a gente faz isso? A gente vai ter que resolver a EDO, gente. Depois que resolver, a gente tem que comparar a resposta que a gente achou com essa resposta que está sendo dada aí, para a gente achar o valor das letrinhas. Tá bom? O valor de cosseno hiperbólico e seno hiperbólico são apenas nada mais nada menos do que uma soma de duas exponenciais e uma diferença de duas exponenciais. Então, começando o jogo, eu pego a minha EDO, escrevo a homogênea associada, vou para a equação característica e vejo que a equação característica é essa: lambda ao cubo menos 2 lambda ao quadrado, menos 36 lambda mais 72 igual a 0. Essa equação característica, ela tem algo interessante para resolver. Ela é bem simples se você fizer assim. Lambda 3 menos 2 lambda 2, eu posso botar lambda ao quadrado em evidência. Aí fica lambda ao quadrado vezes lambda menos 2.
E os dois últimos termos, menos 36 lambda mais 72, se eu botar o menos 36 em evidência, ele fica multiplicando lambda menos 2. Agora, eu posso ver aí nesses dois termos que ambos têm o lambda menos 2 como um dos fatores. Então, eu coloco lambda menos 2 em evidência. O que sobra no primeiro termo é lambda ao quadrado e o que sobra no segundo termo é menos 36. Então, na verdade, a gente fez uma fatoração por agrupamento, coisa que se aprende lá quando é criança, né? Muito bem. Quais são as três raízes desta equação característica? Do lambda menos 2 igual a zero, eu obtenho 2, e do lambda ao quadrado menos 36 igual a zero, eu obtenho que lambda é mais ou menos 6, ou seja, menos 6 e 6. De posse dessas raízes, eu venho para a solução da homogênea associada. O 2 contribui com o e elevado a 2x, o menos 6 contribui com o e elevado a menos 6x, e o 6 contribui com o e elevado a 6x. Então, a homogênea associada está resolvida. Quando eu volto para a minha ideia original, ora, eu não vou trabalhar com esse negócio de seno hiperbólico, porque a própria questão ela me disse quanto é o tal do seno hiperbólico. É e elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2. Então, eu escrevo isso e, inclusive, separo as duas frações. Tá bom? Para a gente trabalhar exatamente usando o método dos coeficientes a determinar. Começando. Como vai ser o formato da solução particular? Olhando aí para a minha funçãozinha que está no membro direito. E elevado a x. Você está sozinho exponencial. Você aparece na solução da homogênea? Eu vou fazer a mesma pergunta com e elevado a menos x. Vamos voltar lá? Na solução da homogênea, não aparece e elevado a x. Então, quer dizer que na solução particular eu não tenho muito problema. E eu vejo que na solução da homogênea também não aparece e elevado a menos x. Então, olha, na hora que eu for dar a solução particular, o e elevado a x, eu boto a elevado a x vezes uma constante. Não preciso multiplicar por x elevado a nada. Da mesma forma, o e elevado a menos x, eu boto ele vezes uma constante. Então, vou usar uma letra A e uma letra B e vou achar esse A e B. Não tem nada a ver com o A e B da questão original. Esse A e B aí para fazer as contas da solução particular. Tá? Preciso derivar YP quantas vezes? 3 vezes. Esse é bem simplesinho de fazer, porque quem é a derivada de A é elevado a x? Próprio A elevado a x. É elevado a x. Depois, a segunda derivada, a derivada do b é elevado a menos x, eu mantenho um b parado. A derivada da exponencial é elevado a menos x é ela mesma, vezes menos 1. A segunda derivada do a é elevado a x é o próprio. Na segunda parte, eu vou ficar com mais b é elevado a menos x. E na terceira derivada, eu volto a ficar com menos b é elevado a menos x e o a é elevado a x continua igual. Vou pegar isso e substituir na minha EDO. Quando eu fizer essas contas, veja que em todas elas tem um a é elevado a x na derivada. Quando eu jogar nessas continhas aí, no final vai dar 35a é elevado a x e mais 105b é elevado a menos x no membro esquerdo. E no membro direito, aquelas exponenciais que estavam desde o início. O que eu vou fazer? Eu vou igualar aí. Quem é que acompanha o e elevado a x no membro esquerdo? 35a. Quem acompanha o e elevado a x no membro direito? Meio. Então, 35a é igual a meio. Então, a é 1/70. Quem acompanha o e elevado a menos x no membro esquerdo? Sempre 5b. Quem acompanha no membro direito? Menos meio. Então, sempre 5b é igual a menos meio. B é menos 1 sobre 210. Beleza? Então, solução particular. A é elevado a x, mais b é elevado a menos x. Troco o valor de A e troco o valor de B. Muito bem. Achei a solução particular. Vou
fazer umas continhas. Vou arrumar aí e fazer umas continhas. Por quê? Porque na minha resposta lá, na minha questão, a solução geral aparece. Olha, eu vou até voltar para você ver, gente. Você precisa ter esse sentimento. Ó, tá bastante, tá? Olha aí na questão. Vou voltar. Olha na questão. A questão diz que a solução geral desse DO tem essa forma aí. O C1, onde tem C2 e C3, eu já achei isso. Mas a parte da solução particular está sendo dada em forma fracionária e com cosseno hiperbólico e seno hiperbólico. Não tem os zezinhos. Então, olha, lá na minha resposta da solução particular, eu preciso arrumar, botar em forma fracionária e botar em forma de cosseno hiperbólico e seno hiperbólico, tá bom? Então, primeiro eu vou para a parte fracionária, somando as frações, denominador comum, 210. 210 dividido por 70, 3. Então, vai ficar 3 elevado a x menos e elevado a menos x. Então, beleza. Então, o que eu fiz até agora? Somei as frações. Agora, nós temos um segredo, que é pegar este numerador aí e forçar ele ser escrito como uma parte que tem e elevado a x mais e elevado a menos x, uma outra parte que tem e elevado a x menos e elevado a menos x, porque essas partes compõem o cosseno hiperbólico e o seno hiperbólico. Tá bom? Aí eu preciso descobrir qual é o valor de A e B para que isso aconteça. É só igualar os dois lados. Lado direito, quem é que está na frente do e elevado a x? Eu tenho um A e tenho um mais B. Do lado esquerdo, quem está na frente do e elevado a x é o 3. Então eu tenho que A mais B é 3. Quem está na frente do e elevado a menos x? No lado direito eu tenho um A e tenho um menos B. No lado esquerdo eu tenho menos 1. Com isso, eu descubro que o valor de A é 1 e o valor de B é 2. Logo, a minha solução particular, o numerador passa a ser escrito então como sendo 1 vezes e elevado a x mais e elevado a menos x, porque o A foi 1, mais 2 vezes o e elevado a x menos e elevado a menos x. O e elevado a x mais o e elevado a menos x aí do numerador é o dobro do cosseno hiperbólico. E o elevado a x menos o elevado a menos x é o dobro do seno hiperbólico. Por isso que fica um 4 seno hiperbólico. Com essa fraçãozinha aí, 2 cosseno hiperbólico mais 4 cosseno hiperbólico sobre 210, eu posso dividir em cima e embaixo por 2, resultando então cosseno hiperbólico mais 2 seno hiperbólico de x sobre 105. Solução DDO é, então, a solução da homogênea mais esta solução particular. Comparando com a solução DDO que a questão me deu essa solução aí, DDO. Veja, na parte da homogênea, ele me deu um C1 elevado a 2x, bate com o nosso. C2 é elevado a x, não bate com o nosso. Então, já descobri que o valor de A é... Não é que não bate com o nosso, está em forma de... Está oculto o valor do número, não é isso? Então, o valor de A é menos 6. Na parte do C3 é elevado a bx, o nosso é C3 é elevado a cx. Então, o valor de B é 6. O que mais? Lá na parte fracionária, o denominador é 105. O que a questão deu foi o D. Então, D é 105. E lá em cima... O cosseno hiperbólico está igualzinho e a parte do seno hiperbólico tem um C na frente, então o valor de C é 2. Então, a questão chegou ao final. A mais B mais C mais D dá menos 6 com mais 6, 0, com mais 2 com mais 105, total 107. E sim, finaliza a nossa questão. Bom, e aí nós temos os exercícios de dúvidas de hoje. É isso. Um abraço e até a próxima.